Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar um pouquinho de estudo do sinal de polinômios de primeiro grau. Esse polinômio de primeiro grau, ele pode ser uma equação, ax mais b igual a zero, ou pode ser também uma função polinomial de primeiro grau, fx igual a x mais b, tá bom? Tanto faz. O que seria esse estudo do sinal? Prestem bastante atenção, ó. Toda vez que o A for maior que zero, o coeficiente A for maior que zero, indica que eu tenho uma raiz para essa expressão polinomial, para essa função, para essa equação, eu tenho uma raiz para ela. À direita da raiz eu vou ter valores positivos, que a gente costuma falar assim que o sinal é o mesmo sinal do A. Por quê? Porque o A é maior que zero, o A é positivo. E à esquerda eu tenho o sinal negativo. A gente costuma falar que o sinal é contrário ao de A, tá bom? Então eu vou citar um exemplo para vocês aqui, ó. Geralmente em alguns livros a gente vê que o zero de uma equação, a gente acha assim, ó, uma equação ax mais b igual a zero. Como é que a gente acha o zero dela, o valor que vai zerar, que eu vou substituir no lugar do x para zerar? Passo o b para cá negativo, ax igual a menos b. Passo o a dividindo. Então, x é igual a menos b sobre a é o zero dessa expressão polinomial. Pode ser uma função, pode ser uma equação, tanto faz. Como esse menos b sobre a é o zero, e o meu a é maior que zero, o meu coeficiente a é maior que zero, eu tenho uma função crescente, ó. À direita eu tenho valores positivos, à esquerda eu tenho valores negativos. Então aqui eu peguei um exemplo para vocês verem, ó. O exemplo é 5x menos 15 igual a zero. Passei o menos 15 para cá, ele veio 15. Passo 5 dividindo. 15 dividido por 5 dá 3. Então 3 é o zero da função. O a é maior que zero, essa função é crescente. Ou seja, à direita eu tenho valores positivos, à esquerda eu tenho valores negativos. Agora presta atenção como é que funciona esse esquema de à direita positivos, à esquerda negativo. Pega um número à direita do 3, o 5, por exemplo. 5 vezes 5, 25. 25 menos 15 dá 10, e 10 é um valor positivo. Pega um número antes do 3, por exemplo, 2. 5 vezes 2, 10. 10 menos 15 dá menos 5. E menos 5 é um valor menor que zero. Certo? O que isso significa? Isso significa que quando eu pego valores maiores, se x for maior que 3, tá? A minha função vai ter um valor positivo. Se x for igual a 3, a minha função vai ser zero, nula. E se x for menor que 3, a minha função vai ser o quê? Negativa. Isso aqui que eu acabei de fazer é uma coisa que a gente chama de estudo do sinal, tá? Da mesma forma, eu tenho essa situação aqui agora, ó. Vejam bem, deixa eu pegar aqui. Eu tenho essa situação aqui, ó. Quando A for menor que zero, tá? Quando A for menor que zero, o meu gráfico fica o contrário. O zero da função continua sendo menos b sobre A, só que aí o positivo vem para a esquerda e o negativo vem para a direita. Esse aqui continua sendo o mesmo sinal do A, porque o A dessa vez é negativo, ele é menor que zero. E aqui continua sendo o contrário do A. O que trocou, o que inverteu de lugar em relação ao anterior foram os sinais, tá? Olha um exemplo bacana aqui, ó. Menos 3x mais 12, eu vou colocaria um igual a zero. Passo 12 para cá, ele vem negativo. Passo menos 3 dividindo menos 12, deu 4. Menos 12 dividido por menos 3, deu 4. O 4 está aqui. Se eu fizesse um gráfico, esse gráfico meu ia ser decrescente. Por que decrescente? Porque o A é negativo, ó, menos 3. Então, à direita eu tenho negativos na parte que está abaixo, à esquerda eu tenho positivos na parte que está acima. E aí ficaria assim, ó, se x for maior que 4, x maior que 4, a função é negativa. Aqui, ó. Se x for menor que 4, a função é positiva. Olha o positivo aqui, ó, maior que zero. E se x for igual a 4, a função é igual a zero. Tá certo? Entenderam direitinho esses exercícios?
Vamos fazer aqui agora um exemplo de inequação. Vamos ver um exemplo aqui de inequação de primeiro grau. Menos 4x mais 28 maior que zero. Eu quero achar os valores que deixam essa inequação maiores que zero. Primeiro, o meu a é negativo. Se o meu a é negativo, a minha função ela é decrescente. Então, ela está descendo, certo? Quem é o zero dessa função? Menos 4x mais 28 igual a zero. Passo 28 para cá, menos 28. Passo menos 4 dividindo menos 28, deu x igual a 7. Então, esse cara é 7. Eu tenho positivo de cá, negativo de cá. Ó, mesmo de A, o A é negativo. Mesmo sinal do A, sinal contrário do A. Quando é que ele vai ser maior que zero? Quando o x for menor que 7. Então, a resposta para essa inequação seria essa, ó, x menor que 7. Para ter resultados maiores que zero, eu tenho que pegar números menores que 7. Muito esquisito isso, Ronan. Fala um número menor que 7. O 5, por exemplo, é menor que 7. Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Menos 20 mais 28 dá 8 e 8 é maior que zero. Tá bom? Bom, vocês têm aí agora uns dois exercíciozinhos para resolver, ó. Exercício número 8. Vocês têm aí a A e a B para fazer no mesmo molde desse que eu expliquei, tá bom? Esse sinal de AX mais B análise gráfica é o desenho que eu faço. Ó, A maior que zero, um gráficozinho positivo à direita, negativo à esquerda. A menor que zero, um gráfico decrescente, o positivo vem à esquerda e o negativo vem à direita. É simplesmente o desenho que eu faço, que eu acabei de explicar para vocês agora há pouco, tá bom? Próxima aula nós vamos entrar em sinais do trinômio ax² mais bx mais c, tá? Forte abraço para vocês, tudo de bom.